Olá, pessoal, olha que maravilha. Hoje eu estou aqui conversando com a minha amiga Vannetta Perry. Ela é uma educadora americana lá no Novo México, nos Estados Unidos, e ela tem umas experiências fantásticas para comentar aqui com a gente sobre a educação. Ela foi diretora escolar, ela foi professora e ela trouxe muitos professores americanos para o Brasil. Ela tinha como costume trazer uma vez por ano esses professores para o Brasil para trabalharem as novas formas de didática. Eu tive o prazer de acompanhar ela em uma dessas viagens, em que ela trazia algo em torno de 30 professores, desde a escola especial, do ensino fundamental e do ensino médio. E um dos grandes objetivos de trazer essas pessoas aqui para a América do Sul era para que eles pudessem ter um convívio diferente, num lugar diferente, e que eles pudessem revolucionar a didática. Let's go! Thank you so much, Vannetta, for staying with us here in Brazil and talking about education. Oh my God, it's so cool! Boa tarde, boa tarde. Muito Boa obrigada. tarde! Can you tell us about your experience about education and to talk with teachers and also come here to Brazil or South America in as much as possible? Eu vou perguntar aqui a ela, acabei de perguntar se ela poderia dividir com a gente a experiência que ela teve como diretora, a experiência que ela teve com os professores e principalmente com essas viagens que ela trazia os professores para a América do Sul para buscar novas formas didáticas do ensino. First of all, let me tell you that I have 2 grandchildren in the back seat of the car that I'm watching for a few minutes, and I'm sorry if they get noisy. Então, primeiro ela quer pedir desculpa que ela tem 2 crianças, que são os 2 netinhos delas, que estão no banco de trás do carro e que daqui a pouco, mais ou menos, o filho dela ou a nora vem lá pegar as crianças. Então, se de repente ela tiver que se distrair para olhar para trás, ou se eles fizerem muito barulho, de cara ela já pede desculpas. So I have been in the world of education for, oh my goodness, 30 years. I taught biology at the university level for several years. And after I taught biology, I began directing a graduate program for science teachers. It was Então, a ela está graduate na program. educação aproximadamente há 30 anos e ela ensinou biologia por mais de 7 anos na escola. E depois desse momento, ela se tornou professora dessa escola e aí, a partir daí, ela começou a trabalhar muito mais na disciplina de ciências. When I was directing the graduate program for science teachers, I developed an international component that involved taking math and science teachers to rural areas of developing countries. Então, quando ela se tornou, então, diretora de ciências nessa graduação, digamos, nesse colégio ou nessa universidade onde ela trabalhava, ela, então, começou a desenvolver um projeto de desenvolver essas habilidades ou essas capacidades da ciência nos países em desenvolvimento. I took 2 different groups of teachers to Ghana in West Africa, 1 group of teachers to China, and then 3 groups of teachers to Brazil. Então, ela teve 2 grupos que ela levou para o sul da África, em Gana, depois ela teve um grupo que ela levou para a China, e ela teve 3 grupos que ela trouxe aqui para o Brasil. And of course, it was during my Brazil groups that I met Hobson. The design of the projects involved quite a bit of research about the country before we left the United States, including the geography, the history, the government, and of course the educational systems of the areas that we would be visiting. Então, ela falou que numa dessas viagens que ela teve no Brasil foi quando nós nos conhecemos, foi numa viagem que ela fez aqui no Pantanal, e ela disse que esse era um dos objetivos, trazer esses grupos de cientistas, esse grupo de pesquisadores, o grupo de pessoas que trabalhavam no mundo da ciência, geografia, história e todas as demais disciplinas, para buscar novas alternativas, digamos assim, dentro desses países que estão em desenvolvimento, digamos assim.
The part of the program in country involved a wide variety of components. When we first arrived in the country, we would go to a university, and for example, with our Brazil programs, we partnered with the Universidade de São Paulo, and we would listen to lectures on geology, geography, educational system, history, so that we would have a grounding, albeit very quickly, a grounding of what the country was like and where we were going. Cool. E ela falou, então, que para que isso pudesse acontecer, e o que eles faziam nos países específicos era justamente isso. Eles teriam que ter uma parte ou uma contraparte no país de origem. No caso aqui do Brasil, era a Universidade de São Paulo. Então, a primeira coisa que eles faziam era, traziam todos esses professores para o país, aqui no caso do Brasil, iam para a cidade de São Paulo, e lá na Universidade de São Paulo, na USP, eles tinham várias palestras e várias interações sobre geografia, geologia, a situação econômica do país, como que vai a ciência, para que eles pudessem ter uma visão panorâmica daquele país onde eles estavam visitando. Então, essa seria talvez a primeira atividade que o programa exigia. In Brazil, we studied primarily in the Pantanal and the Brazilian Amazon. Então, no Brasil, primeiramente eles foram para o Pantanal e depois para Amazonas. So in Pantanal, of course, we went deep into the Pantanal and studied the flora and fauna, and it was very hands-on. We had local guides that took us in canoes and took us on hikes, and we were able to interact with the locals, ask lots of questions about life there. It was not only a study of flora and fauna, but it was a study of socioeconomics. How did people actually survive? How did they live? How did they work to put food on the table? Então, dentro do Pantanal, uma das coisas que elas faziam era contratar um guia local para que eles pudessem ter mais facilidade de locomoção e poder penetrar de forma bastante profunda dentro do Pantanal. Dentro dessas questões todas, para eles era interessante de saber as condições econômico-financeiras da região, a questão socioeconômica, como que as pessoas atuam, como que elas interagem, como que elas sobrevivem na selva, para eles terem contato, inclusive, de uma forma muito mais forte com a floresta ou com muito mais intensidade dentro da vegetação pantaneira e também com toda a parte animal. Ou seja, quando eles vinham para essas regiões, como no caso do Pantanal, eles se aprofundavam e penetravam completamente dentro da vida do dia a dia do pantaneiro para que eles pudessem formatar uma maneira de ver isso de uma outra forma. So in essence, we were studying the socio and economic activities within the area, both in Pantanal and Amazonas, and how those activities influenced the local ecological health. Então, uma das questões que ela mais gostava de trabalhar e que o grupo interagia era as questões socioeconômicas e, principalmente, quais seriam as maneiras sustentáveis de se trabalhar para que a região pudesse se manter economicamente estável sem que houvesse uma devastação do meio ambiente. So, as you can imagine, it's a very complicated approach to the area because there's so many interacting factors that contribute to the local ecological health. But the amazing aha that teachers came to in this study was not anything that I, as a group leader or facilitator or any of the local guides taught the teachers. It's an aha moment that the teachers came to on their own through this complicated study, is that many of our activities in the United States influence the local ecological health of the Pantanal and of Amazonas. Oh my gosh, this is so cool. Ela disse então como It's so profound.
Oh, yeah! Ela disse, então, que o que vocês, ou que todos nós podemos imaginar, é o complicado da logística, do acesso e das condições, tanto do Pantanal como da Amazônia, que seria viver dentro do Pantanal, lá completamente dentro desse bioma maravilhoso e, ao mesmo tempo, também no bioma amazônico. Então, o que é que ela percebeu? E que, para isso, foi uma grande descoberta e que até impactou muitos deles, foi que, para que nós pudéssemos manter o Pantanal intacto ou manter a Amazônia intacta, muita dessa influência tinha a ver com os hábitos dos americanos. Então, isso era muito interessante das pessoas perceberem que muito do que se conhece ou do que se sabe acaba impactando todas essas questões, porque, de repente, com a globalização da economia, nós temos várias influências de todas as áreas. Então, isso era um grande desafio e, ao mesmo tempo, uma grande descoberta para que isso pudesse ser trabalhado. So we didn't stop there. The next piece of this is what was really of most importance to me, and that's transferring this aha moment and all of the experiential knowledge that the teachers gained while in Brazil, transferring that knowledge to the students. So the teachers had a requirement to develop lessons from their experience. They came down to Brazil with a basic idea of the unit that they wanted to develop. But during the experience, they finalized this unit, and the unit had to be at least 10 lessons that they would present to their students. And each lesson had to have experiential components. So it's difficult transferring the actual hands-on experiential component in Brazil to the classroom. But they were very ingenious in doing this, and they developed at least 10 units or 10 lessons in a unit for their classroom back in the United States. Wow, this is so challenging. Ela está falando, então, que uma das maiores, digamos assim, desafios, porque aí o trabalho não acabava em só levar os professores para a América do Sul ou para qualquer outro país. A ideia era que, quando os professores voltassem, eles teriam que desenvolver 10 aulas com 10 tópicos específicos, porque aí a ideia seria que eles pudessem transferir todo o conhecimento que eles adquiriram nessa viagem para os seus professores, para os seus alunos, para os seus estudantes. E isso era bastante difícil, porque tinham algumas situações que eles teriam que relatar e que se colocar e que não era muito comum na vida deles, que isso era um grande desafio. So that, in essence, is the program. I would like to take your questions. Então, em linhas gerais, esse era o programa que ela conduzia e agora ela está aberta para as questões. Eu vou perguntar para ela com relação à didática. Can you give us some example about the didactics, the way that you can show up? Because I remember that when you stay with me here in the Pantanal, there are some teachers like a math or like a physical, and some people that like, okay, I can put some draw or maybe some rock on the water and to calculate, because it's the way that you can put ecological issues inside at room in the class for the students. Eu estou perguntando para ela se ela poderia trazer para a gente alguma experiência específica, que eu lembro, quando ela estava aqui no Pantanal conosco, tinha professores de matemática, de física, e uma das questões era, eu jogo uma pedra na água, a água sai fazendo várias ondas, e daquele momento se calcula várias outras coisas. Na verdade, o que se estava buscando naquela época, ou naquele momento, era uma maneira integrada de trazer a realidade para aquele contexto, onde você inseria o contexto da física, da matemática, mas de uma forma lúdica, não daquela forma clássica dentro de sala de aula. So I'm just going to give you some examples of some of the approaches that teachers took in bringing their experiential learning and putting it in place in their classrooms. So a math teacher loved fractals.
And so he did a project on fractals in nature. And so he took photographs, he took measurements, so many different aspects of things that he saw in Pantanal and Amazonas that it demonstrated fractals in nature. Ah, que maravilha. Ela está falando, então, que ela vai falar para a gente uma série de exemplos que os professores trouxeram e começaram a utilizar dentro de sala de aula. Então, ela vai falar, por exemplo, do professor de matemática, quando esteve no Pantanal e na Amazônia, que ele começou a trabalhar com a fractuação, com frações dentro dessa situação. Então, ele trouxe muitos exemplos práticos, tanto no Pantanal como no Amazonas, para poder trazer isso em sala de aula. Então, isso tornava com que a disciplina ficasse muito mais suave e mais aplicável. Okay, so another example, sorry, we're doing family stuff at the same time. So another example is shapes. And this was a project that an elementary teacher did. And it was a way of illustrating how nature develops shapes to survive. And one of the shapes is a triangle. And it was the shape, and I'm sorry, I don't remember the name of the tree, but in the Amazonas, the tree whose base, the trunk is shaped like a triangle, and the roots are very wide, so that the tree can maintain its integrity in the Igapo, in the flooded forest. Então, ela Do you know the name of the tree? Castanheira, I don't know exactly. Okay, but you know what I'm talking about. Yeah. And so that was how she brought in shapes into nature and showed the importance of shape in the nature being successful. Oh, cool. Então, ela disse que um outro exemplo que ela pode trazer para a gente é que as professoras do elemental, ou do elementary school, seria da escola fundamental, eles trabalharam as formas como a natureza se desenha ou como ela se coloca para se manter. Então, ela está trazendo aqui o exemplo de uma árvore no Amazonas, que ela cresce e forma uma forma de um triângulo e que as raízes são extremamente profundas. Eu também não lembro agora exatamente o nome dessa planta ou dessa árvore, e que eles desenvolviam essa maneira. Como que a natureza se desenha, quais são as formas que ela assume para se manter. E isso era objeto também da mudança dessa experiência na própria didática. And that same teacher brought back many videos and pictures of the canoes in the Pantanal and the Amazon. And so, and she brought back a canoe paddle. And so when students, they were first grade students, when they went to lunch or to recess, they would get in a straight line and they would take turns paddling with the paddle down the little river, which was the hallway of the school, to lunch or to recess. So she brought that part of the world alive to the children. Então, o que é que ela fez? Essa mesma professora fez várias fotografias dessas formas do Pantanal, da Amazônia, e ela ensinava e mostrava para as crianças. Então, quando essas crianças estavam, de repente, no recreio, algumas estavam meio frustradas, ou deprimidas, ou meio assim, ou meio assada, ela mostrava aquelas formas, aquelas formas, né, que aquelas árvores, ou que aquela natureza se mostrava, para que elas pudessem sair desse lugar. Então, isso foi um aprendizado muito interessante, porque isso acabou sendo inserido dentro da escola e as crianças aprenderam dessa maneira, uma maneira extremamente divertida e bem aplicada de trazer a natureza para a sala de aula. Yeah, so then for older students, some of the teachers had geology projects, and in the area around Manaus was perfect for that, because we had the Encontras das Aguas, the Rio Solomoes and the Rio Negro coming together, and so they could talk about the youth of the Andes and the water coming down the Rio Solomoes and the very old forests of the Rio Negro and that watershed. And so they could bring in the geology, water chemistry, water temperature,
all of those physical aspects to study the geology of the area. E ela está falando, então, que já o pessoal, os alunos ou os estudantes mais velhos da geologia fizeram um estudo muito bonito lá no entorno do Amazonas, porque quando eles começaram a descer dentro do Rio Negro e o Rio Solimões, no encontro das águas, eles fizeram uma série de estudos sobre a química da água, a parte mais de toda a parte de geológica e adentrando mais na floresta, vendo a influência dessas árvores, dessas madeiras dentro desse contexto, e que esse foi um estudo também bastante importante, profundo e que muito útil para eles, porque era um ambiente completamente distinto. And then we had chemistry and environmental science teachers who took a lot of water samples and also did a lot of water testing and air quality testing, and used that data to teach the students about the differences of the water from the Rio Solimões and the Rio Negro. E aí eles tinham também pessoas que trabalhavam com química ou com meio ambiente, e aí eles fizeram uma série de testes sobre a utilização dessa água, tanto do Rio Negro como do Rio Solimões, a qualidade da água. Eles fizeram uma série de análises da água, então isso foi um trabalho também bastante interessante que eles fizeram. So those teachers that participated in the projects, not only did they have to develop the lessons, they also had to give presentations. They were required to give a presentation to the Board of Education, which is the governing board over the school district that they teach in. They also had to give a presentation to a community organization, such as Rotary or an environmental education association, something like that. So their knowledge was shared within the community as well as within their own school. Oh, wonderful! E ela disse, então, que desafortunadamente nem todos os professores desenvolveram as 10 aulas conforme o combinado, mas eles tinham uma coparticipação governamental, então um dos requisitos, um dos pré-requisitos é que eles teriam que fazer uma apresentação para a escola, uma apresentação na comunidade, dentro de todos esses âmbitos. Então, as pessoas participaram de uma forma bastante interessante. Então, todos eles tiveram a oportunidade de relatar através de um relatório escrito, mas principalmente também uma apresentação sobre a sua experiência, e aqueles que foram mais além disso tudo, também fizeram as 10 aulas e repassaram para os seus estudantes. So, do you have other questions on the teacher component before I go into my student programs? Oh, no, I think this is it's so good. Thank you so much, and congratulations for this beautiful program. Unfortunately, you cut. You don't come more. Please, go back. Oh, so let me talk to you about the student programs. Oh, cool. Ela vai falar agora sobre o programa dos estudantes. So, I left the university level and went into K-12 public education. And in K-12 public education, I started taking high school students for programs. Então, ela também teve essa questão dentro da escola, onde ela foi responsável pelo high school, pelo ensino médio, dentro dessa questão mais da escola pública em si, porque antes era o programa que ela desenvolvia dentro da universidade. Agora ela vai falar sobre o programa que ela desenvolvia com os estudantes na escola especificamente. So the high school component was very similar, but much shorter. The teacher components were 5 to 6 weeks long, so they were pretty intense summer programs. Summer for us, winter for you. But the student programs were only 2 weeks long, and we would spend a week in the Pantanal and a week in the Amazon. And in these components, the students studied basically the same concept, the socioeconomic and cultural activities and how they influence the ecological health. Então, quando ela desenvolveu esse programa com os professores das escolas, que seriam os estudantes em si, que viriam e não mais dentro da universidade com as disciplinas específicas da química, da geologia, da matemática, da física e tal, era um programa que tinha mais ou menos o mesmo conceito, o mesmo concepto,
Só que era um programa menor, de apenas 2 semanas, onde ela ficava uma semana no Pantanal, uma outra semana no Amazonas, e basicamente teria a mesma ideia, uma visão sociológica, uma visão econômico-social da região, uma visão ecológica, e todos os ingredientes do mesmo programa, só que de uma maneira mais, de uma forma menor, mais intensa também, tanto quanto. Before the students went to Brazil, they took 8 classes from me, where we talked about the 2 areas that we were going to be visiting. We talked about traveling abroad, how to be safe. We talked about journaling and naturalistic journaling and drawing in a journal, and the importance of writing about their experience. And very basic things, because we're very isolated. We talked about how to get a passport and how to get a visa. So Cool. the students to learn very basic things before we could leave. Então, nesse programa, o que ela fazia era um dos pré-requisitos para que as pessoas pudessem vir com ela nesse programa para vir para aqui para o Brasil, para ficar os 15 dias. Antes disso, os professores teriam que ficar com ela algo em torno de 8 aulas. Então, ela falava sobre básico, como sobreviver na selva, o que levar na bagagem, como tirar passaporte, quais são as vacinas que são exigidas, ou seja, ela dava toda a base para que essas pessoas pudessem vir para cá, fazer a viagem com facilidade, alegria e glória, digamos assim, e dentro de uma forma mais segura, para que elas não pudessem se preocupar. Então, ela falava sobre a situação econômico-financeira no Brasil, sobre a situação no Pantanal, sobre a situação no Amazonas, o que é que eles iam ver, o que é que eles poderiam esperar que poderia acontecer, quais os materiais que eles poderiam trazer, primeiros socorros, tipo de roupa, como tirar passaporte, todas as questões, todos os detalhes para que eles pudessem sair de uma forma intensa e pudessem ficar aqui os 15 dias e dar uma mergulhada no que está sendo proposto. So in Brazil, we had a very similar experience for the students as we did for the teachers, just much shorter. But again, when those students realized that their personal activities influence the health of the Brazilian Pantanal or the Brazilian Amazonas, it is profound. And they made pledges for how they would change their lives when they came back to the United States to protect the environment. Oh my gosh, this is so cool. Então, quando ela levou esses estudantes do ensino médio para esse estudo, para esses 15 dias no Brasil, foi muito interessante, que aí eles mergulharam em todas essas questões. Mas quando eles se deram conta que, de repente, o comportamento deles nos Estados Unidos influenciava a devastação do Pantanal e da Amazônia, ou que isso poderia causar qualquer distúrbio no ambiente, isso foi muito profundo para eles. E aí, quando eles retornaram para os Estados Unidos, eles mudaram todos os hábitos deles e a concepção sobre ecologia, sobre bem-estar, sobre meio ambiente mudou profundamente. Isso, para ela, foi uma das coisas mais interessantes e profundas. So that's the design of the, so when the students returned to the United States, they had to write a paper that summarized their experience, and they chose a certain topic that they wanted to write on. Then they also, like the teachers, they had to present to the school board of education and to a public, a community organization. E aí, um dos pré-requisitos também para esses estudantes era que, quando eles retornassem, eles teriam que escrever um relatório sobre toda a experiência que eles tiveram na viagem e também fazer uma apresentação pública para a comunidade ou para a própria escola e para os seus professores, contando a sua experiência. E esse era um dos pré-requisitos e que isso foi muito interessante. Yep, and so that's I would be happy to answer any questions about the student program. Isso é boa. Ela disse que é tudo isso, que ela está muito feliz com essa experiência e que ela está aberta, então, para responder qualquer outra questão. Could you maybe pass in your mind just to write a book like to relation about this experience? Eu estou perguntando para ela se ela nunca pensou em escrever um livro sobre essa experiência. Because this is so amazing, porque eu acho que é fantástica essa experiência.
Yeah, it really is amazing. When I think about it, I think I just think of the profound experience that students had, because they had these opportunities, and so many of the students have gone into international work or have traveled because of their teachers' experience or because of their direct experience when they were participating in projects. And you worked with two of them, Yes, of own course. daughter and my son, but literally it opens the world to these students. And yes, I would love to write a book on it. I would love to write a book that teaches teachers how to take students for experiences like this, and then talk about the impact that it has on students. And just given the time right now of what's happening internationally with the coronavirus, I think more than ever, international education and an understanding of how connected the entire world is so important. And for people in the United States, it's of utmost importance, because we have a tendency to be egocentric. We think that the world revolves around us. We don't speak multiple languages like everybody else does. And we need to understand that there is an entire world out there, and programs like these teach teachers and students exactly that. Oh, cool. Ela fala que ela está muito animada e interessada em escrever um livro, sim, que a experiência para ela foi espetacular. E o que ela percebe é que muitos dos professores que ela levou nesse programa, ou mesmo os próprios estudantes, hoje se tornaram facilitadores ou professores ou profissionais internacionais, viajaram o mundo, trabalham de outra forma, e que eu mesmo tive a oportunidade de conhecer dois deles, que foram os filhos delas que estiveram aqui no Brasil conosco, fazendo estágio junto da parte agropecuária e vendo como que funcionava essa situação. E que essa experiência foi tão importante, foi tão interessante para conectar as pessoas, para que elas possam ter uma noção de como sobreviver, de como interagir com outras comunidades, com outros idiomas. E que ela acha que nesse momento agora de coronavírus, está todo mundo em casa, nesse isolamento social, inclusive ou especificamente os americanos, que são mais egoístas e que têm um ego enorme, que estão muito envolvidos e que, inclusive, não falam outras línguas, como a maioria dos outros povos, falam apenas inglês. Ela acredita que essa é uma experiência muito interessante porque ela traz para as pessoas uma maior interatividade e uma noção de espaço muito maior, na qual as pessoas não ficam mais isoladas, achando que tudo que tem ali é dentro do seu próprio mundinho. Então, isso expande a vida e a consciência das pessoas, e que ela realmente está bastante entusiasmada em poder escrever esse livro. I encourage you so much to write this book because I'm the first one that, okay, please sign up for me, please. I would like that. Eu estou falando para ela que eu sou um dos primeiros a encorajá-la a escrever o livro e eu estarei na fila número 1 para que ela possa me autografar o meu livro. So I want to share a story, and this is not a teacher story, not a student story, but this is a very personal story. Ela disse que ela gostaria então de compartilhar com a gente uma história, não é uma história de professores ou de ensinamentos ou de aprendizagem, mas é uma história verdadeira e é uma história pessoal dela. In, I believe it was January of 2002, I chose to take a trip to Venezuela. Então, mais ou menos em 2002, ela fez uma viagem para a Venezuela. And it was 6 months after my first teacher trip to Brazil, which was in the maybe July or June of 2001. So it was 6 months after that trip. Então, ela teve nessa viagem da Venezuela, em mais ou menos em julho, aproximadamente 6 meses antes dela fazer a primeira viagem dela para o Brasil. And I went on a trip to Salto Ángel, to Angel Falls.
e ela estava indo para Santo Ângelo, as cataratas ou de Santo Ângelo lá na Venezuela. I was sitting under a palm-thatched picnic area eating a sandwich, and there were 3 people sitting across the table from me. And so, of course, I struck up a conversation. Então, ela disse que ela estava sentada na área lá fora do piquenique, numa área coberta, onde estavam as pessoas comendo um sanduíche e trocando as ideias. Ela estava junto com o grupo dela e atrás dela tinham 3 pessoas conversando e ela não pôde deixar de escutar o que elas estavam conversando. And one of the gentlemen sitting there had a very strong accent that sounded quite familiar to people in Brazil who spoke English. And so I asked him where he was from. Então ela chegou e falou o seguinte: ela estava escutando que tinha uma pessoa que falava com um acento, com um sotaque muito forte, com inglês meio abrasileirado, que ela não sabia exatamente, mas que para ela aquilo ali era bastante familiar. E ela não se conteve e perguntou para ele: e aí, de onde você é? He said, I'm from Brazil. And I said, oh, yeah, that's what I thought. But exactly where from Brazil? And he said, the Southwest. And I said, oh, where in the Southwest? And he said, oh, a tiny town, you wouldn't know it. And I said, well, tell me what the tiny town was. I was just in Brazil and we went to a lot of places. I might know it. Então ela foi e perguntou: então, de onde você é? Ele falou: então, eu sou do Brasil. Ela falou: então tá, me fala de onde que você é. E ele falou: olha, eu sou do Centro-Oeste. Então me fala qual que é a cidade que você é. Ah, você jamais vai saber onde é que é. É uma cidade muito pequenininha lá no Centro-Oeste. Você não vai saber. Ela: não, me fala que cidade é essa para eu poder saber. And so the gentleman said, Corumbá. And I said, oh, wow, I was in Corumbá. And I worked with this lady at Embrapa Pantanal. Have you heard of Embrapa Pantanal? And the gentleman said, yes, I worked there. E aí esse rapaz, esse cidadão, esse gentleman, este senhor, virou para ela e falou: então, eu moro em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, lá no Pantanal Sul Mato Grossense. Aí ela falou: eu conheço essa cidade. Eu digo: como você conhece essa cidade? Claro, eu já trabalhei lá com uma amiga que nós temos lá. Você conhece a Embrapa Pantanal? Eu trabalhei com a Vânia Nunes. Aí eu falei: como assim? Embrapa Pantanal? Eu trabalho na Embrapa Pantanal. So, tell them the end of the story. What is the end of the story, Hobson? E aí ela pergunta: qual é o final dessa história? We are friendship a long time and I love you so much. E o final dessa história é que nós nos tornamos um amigo de longa data e que eu amo muito ela. A gente tem participado muito dessas conversas e a Vannetta é um amor, é um presente nas nossas vidas. So that was 20 years ago, Hobson. Oh my gosh! E isso aconteceu há 20 anos atrás, gente. É uma loucura isso como passa. Uau! And I share that story almost every time I present to people on these projects, because to me it's a beautiful story of how the energies of the universe bring people together that have lifelong impact. Então, ela gosta muito de contar essa história porque ela acredita muito que o universo coloca umas pessoas nas nossas vidas para que a gente possa fazer uma troca, para que a gente possa fazer uma contribuição ainda maior. Então, nós nos encontramos de uma forma super casual e eu até lembro que, na época, eu escutava eles falando inglês, eu estava falando com um grupo aqui do meu lado que falava só basicamente espanhol e eu falei: uau, vou dar uma melhorada no meu inglês. Aí a gente começou a conversar. Isso que ela traz é muito bonito, no sentido de, se você acredita na energia e confia no universo, o universo vai trazer as pessoas para que você possa trocar essas ideias e construir um mundo ainda melhor. Yeah, thank you so much, my friend. You are so beautiful. You are a very gift from the universe for us. Yes, absolutely. And in response to your comment about me coming back,
it is my dream to do the teacher projects and the student projects again. Oh my gosh, if you wanna, you can count with me. It's my pleasure to stay with you, your student, your teachers around the world. Woo! Let's go, Yeah. baby! I know, and they love you. Oh, thank you so much. Então, ela está falando que o sonho dela é voltar a fazer esse projeto e trazer estudantes e professores para a América do Sul e para outros países, e ela, assim, poder dar a contribuição dela para o universo. Thank you so much for you be you and change the world in the education. I love you so much. I love you too, Hobson. Tchau. Beijo. Beijo, beijo. Então, eu estou agradecendo a ela e dizendo que ela é um grande presente para o universo, para a gente, que eu amo muito ela. É isso aí, gente. Obrigado pela audiência. E se vocês tiverem alguma pergunta, coloca aqui embaixo que a gente vai responder. Tchau, beijo! Obrigada, tchau.